Entender a jornada do louco, para mim, é uma das partes mais importantes para você fazer qualquer tipo de tiragem. O louco, por si só, ele conta uma história. E foi só depois que eu entendi a história do louco que eu consegui melhorar muito mais as minhas tiragens, porque aqui tem uma sequência e uma carta liga na outra de uma maneira bem complexa. E se você domina isso daqui, você consegue dominar, tipo, qualquer parte, qualquer tiragem, qualquer assunto para suas tiragens. Não só tiragem também, porque se você não é cartomante, isso aqui você vai entender também fases da vida. Por quê? Aqui eu estou com os arcanos maiores, e os arcanos maiores falam sobre fases, etapas, processos da vida. É tudo contado em 20 capítulos aqui pelo Louco. Então vamos lá, vamos contar a história do Louco. O Louco é o início, é onde começa tudo. Ele é aquela pessoa desimpedida que não tem nada para se apegar. Ele está começando a vida agora. O que ele tem? Nada. Ele tem a vontade de ser algo. Só que é aquela coisa, se você não sabe para onde vai, não importa o caminho. Então, ele é livre. E é por isso que ele pode ser qualquer coisa. Ele não tem amarra, ele não tem crenças, ele não tem nada. Ele é limpo. E aqui que vai iniciar a jornada. De cara, ele conhece quem? O mago. Com o mago, ele vai aprender a criar, manipular e produzir as coisas. Mas logo ele percebe que sem muito conhecimento ele não vai muito longe. Então ele conhece a sacerdotisa. Com a sacerdotisa ele aprende que o conhecimento é muito mais do que parecer. É internalizar aquilo que foi aprendido. E mantém silêncio, porque a sacerdotisa não fala muito. Logo em seguida ele já conhece quem? A Imperatriz, porque agora ele já sabe criar e já tem conhecimentos. E a Imperatriz vai fazer o quê? Materializar a criação e o conhecimento que ele aprendeu até aqui. Então a Imperatriz é a abundância, é o prazer, a sobra. Porém, crescimento sem limites vira caos. E logo ele conhece uma pessoa que vai resolver isso para ele. Ele conhece o Imperador. O Imperador é o que vai impor limites para todo esse crescimento da Imperatriz. O Imperador é aquele que corta, que poda o jardim da Imperatriz. Porque um jardim sem podar, que cresce abundantemente, fica feio. Quando você vai lá e poda e põe limites, ele fica organizado e bonito. Então é com ele que aprende organização, limite e disciplina. Mas os limites podem sufocar e o louco começou a perder um pouco de sentido e sem limite. Então ele vai conhecer o Hierofante. O Hierofante, ou o Papa, é quem vai ensinar para ele a religiosidade, as tradições, e vai ensinar para ele que ele chegou aqui agora. E vai ensinar para ele coisas que existem muito antes de ele ter nascido. Então o Hierofante vai legitimar toda a criação que foi internalizada, que foi materializada, que foi imposta limite, estruturada. O Papa vem legitimar. Após a legitimação, ele vai aprender a escolher. E essa carta aqui é uma das cartas mais difíceis que existem no tarô, por conta que escolher significa automaticamente abandonar completamente outra escolha. Toda vez que você toma um caminho, você apaga completamente o outro caminho. Você não pode mais voltar atrás. Então, depois que ele escolhe, ele vai tomar a ação. E no carro, ele toma velocidade. E vai indo. E começa a fazer e agir. E, com toda essa ação, ele vai começar a conhecer a justiça. A justiça é a justiça. A justiça vai colocar para ele o resultado de suas escolhas. A justiça aqui é a consequência das escolhas dele. E ele começa a entender que quando ele fez a escolha, ele abandonou esse lado que eu falei para vocês. E aí ele começa a se questionar, a refletir muito sobre isso. E no alto de uma montanha, numa noite escura e fria, ele conhece o Hierofante. E ele descobre que tudo o que ele procurou não estava fora, estava dentro dele. Então, com o Hierofante, sem dizer uma palavra com ele, ele já entende isso. E quando ele entende isso,
ele descobre que o mundo não gira em torno dele. Descobre que tem coisas na vida que ele não pode controlar. Até mesmo as escolhas foram influenciadas por outras coisas, por outras pessoas, e que ele apenas está seguindo o fluxo da vida. Eu entendo muito essa carta aqui como uma carta que mostra pra gente que a gente não tem livre-arbítrio, tá? Nem tudo a gente pode escolher e controlar. E aí a única coisa que ele entende é que ele pode controlar ele mesmo e os próprios instintos. E esses são os seus maiores demônios. Os próprios instintos, as vontades e ele ser escravo do próprio prazer. Mas, descendo a montanha, ele vê um cara de pendurado e aí ele se pergunta: por que raios que esse homem está de pendurado de cabeça para baixo? E aí ele começa a perceber que alguma coisa esse homem aqui está vendo que ele não está vendo. Então ele também se põe nessa posição de cabeça para baixo. E quando ele se põe de cabeça para baixo, ele tem uma nova visão da realidade. Tudo que ele via era o ângulo de visão dele. E aí ele se põe nesse lugar para mudar a visão das coisas, e ele tem. E é aí que ele encontra a morte. E pior do que matar ele, a morte vem para fazer, sabe o quê? Destruir tudo que ele já tinha construído até aqui. Ele fala assim: vamos mudar tudo. Ela mata ele para se transformar em uma outra pessoa. A morte transforma, não mata, ela transforma tudo aquilo que já existia. E quando ele faz isso, ele desce a montanha e vai no riacho e encontra um anjo temperando duas águas. E ali, temperando as duas águas, que ele começa a entender uma coisa: equilíbrio. Até agora ele não teve equilíbrio, tá? Essa é a primeira carta do tarô de equilíbrio. Toda a jornada dele, ele estava operando um pouco entre extremos e agora ele vai aprender a temperar a água, a equilibrar a água. Mas eu vou deixar essa carta aqui que ela ainda é muito importante. Mas ele ficou tanto tempo naquele riacho e ele começou a olhar tanto para aquela água, ficou tanto tempo que ele meio que virou narcisista, sabe assim? E aí que ele se acomodou e virou o próprio escravo. E aí que ele encontra o diabo. Ele criou tanto que ele se prendeu tanto àquilo que ele acreditava, de ficar ali no reflexo, na ilusão, que ele criou correntes em si mesmo, que são nada mais do que motivos para não sair e manter o fluxo da água. Por isso que eu tô falando que essa carta aqui eu acho uma carta muito importante. Quase ninguém sabe interpretar tão bem essa carta. E aí que tudo desaba. E ali que tudo que tinha que cair, cai. Todas as estruturas podres, todas as fundações ruins que existiam, cai. É na carta da torre. Ela não é para destruir, é para limpar. Então eu acho a carta da torre uma das melhores cartas que tem na sua vida, porque aqui ela vai tirar tudo que tá frágil, tudo que precisa cair, tudo que precisa sair da sua vida. E eu não sei se você sabe, mas na maioria das iniciações que existem ocultistas, você mais tira do que põe, tá? E aí que depois da tempestade vem a estrela. E aí é aqui que faz sentido com essa carta aqui. Porque depois da tempestade vem coisas boas. E eu quero que vocês entendam, que vejam muito bem os desenhos dessas cartas. A diferença que tá entre uma pessoa que está equilibrando águas no cálice e uma pessoa que está devolvendo a água para o chão e o laguinho, né, que tá aqui. Então ela tá devolvendo aqui para o laguinho. E aí essa carta aqui também se conecta com a roda, que é: ele tem que aprender a deixar fluir as coisas. Quando ele aprende a fluir as coisas, que ele vai dar início à jornada dele pela noite, porque a noite já caiu. E ali ele começa a tomar ilusões, pensar, porque quando você tá de noite, você pensa que tudo tá naquele sombreado prateado e tem sombras muito grandes ali. E você tem medo. E aí, naquela noite escura, que cheio de ilusões, passa um rato na frente de uma fogueira, você pensa que o rato é enorme. Mas não, é uma projeções. Ali, cheio de projeções, ele tem que esperar a luz do sol chegar. E é quando o sol chega que ele descobre toda a verdade. É ali que não existe mais sombras. É ali que ele pode ver tudo como realmente é.
E quando ele chega nesse nível de iluminação, que ele recebe o chamado, porque agora ele está pronto. Porque agora ele está pronto para subir aos céus, porque ele vê esse anjo aqui tocando uma trombeta, ele recebe o chamado, e aí ele descobre para o que realmente ele veio fazer aqui. E aí ele chega ao mundo. O mundo, ele entende toda a completude do mundo, e aí ele se sente inteiro. Olha como é que essa pessoa está inteira, equilibrada e sabe o que está acontecendo e está tudo bem. Basicamente, essa é a jornada do louco. Eu espero que você tenha entendido a história, porque eu demorei muito tempo para entender essa história. Não é uma história que você entende de primeira. Foi tipo assim, um bom tempo para eu entender essa história. E quando você entende, internaliza, você vai começar a mudar completamente a visão que você tem de cada carta que tem aqui. Porque se você tira um sol, por exemplo, você tem que saber que antes tinha uma lua, que tinha uma ilusão ali, e agora ele sabe da verdade. Se você tira um imperador, você descobre que teve uma expansão e que agora uma expansão que está tendo uma sobra, e agora você precisa impor limites nesse crescimento para que ele se estruture. Então eu acho que cada carta se liga de uma maneira tão impecável com as outras que compensa muito você entender essa historinha aqui. Eu tentei contar a história de mais ou menos tentando ligar uma coisa com a outra, mas cada carta tem um significado próprio, sombra, luz. Eu espero de verdade que você tenha entendido a história do louco. Aqui ó, a história do louco que chegou no mundo. Não esquecendo que quando ele chega no mundo, ele volta a ser louco, ele volta ao início, porque no fundo ele ainda é louco, tá? Ele nunca deixou de ser o louco. E você percebeu que nenhuma carta que mostrou ele de novo, ele continua sendo o louco. Porque toda vez que um ciclo termina, outro tem que começar. Isso é tarô. É você entender arquétipos, padrões. E com esses padrões, através dessa ferramenta que você consegue fazer tiragem, que revelam padrões na sua vida, em qual estágio da sua vida você está, o que você precisa fazer, qual ponto que você precisa afiar. Então essa é a base do tarô. E em algum momento você vai se ver nessas cartas. Eu espero de verdade que você tenha gostado.